Queridos, bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Espero que todos tenham passado uma ótima semana na presença de Deus. Eu vou me mandar um vídeo hoje de manhã lá no grupo do conselho, de Augustos, né? E no YouTube foi tocando um bocado de vídeo depois, de Augusto. Queridos, só lembrando a vocês qual que tem sido o nosso ponto aqui nesses dias. Nós começamos na semana passada tratando da doutrina das Escrituras Sagradas. A importância de conhecermos exatamente o que é a Bíblia, qual é a nossa doutrina sobre o livro de Deus. Porque entendendo o que é a Bíblia, nós podemos então nos aproximar dela, buscando então conhecer melhor ao Deus que nós servimos. O nosso ponto aqui, nós começamos na semana passada, expondo que uma das características das religiões que existem pelo mundo é que elas buscam responder perguntas. E, de maneira geral, elas buscam responder as perguntas essenciais que todos os seres humanos buscam responder. Não só as religiões buscam responder, mas também a filosofia busca responder essas perguntas aqui. De onde nós viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E há também várias respostas distintas. Eu falei, por exemplo, a distinção da nossa perspectiva de história, nós protestantes, para a perspectiva de história dentro do contexto do espiritismo, quando há um movimento cíclico, enquanto para nós é um movimento progressivo, você nasce, vive, chega o ponto que você morre e depois segue-se o juízo. Então o ponto é, quando tem várias respostas para essas perguntas, como saber exatamente qual delas é verdadeira? E aí eu quero começar a trabalhar com vocês um conceito aqui. Imagine uma cortina bem grossa, onde as respostas certas estão atrás dela. Como saber o que tem por trás da cortina? Então, o ponto é que Deus abre essa cortina para podermos entender o que é qual é o verdadeiro sentido da vida, para nos dizer tudo com respeito à vida lá nas Sagradas Escrituras. Deixe-me dar um exemplo aqui para vocês, antes de passarmos para o próximo tópico. Há uma historinha que é basicamente o seguinte. Imagine que você bota um elefante, imagine que eu pego um elefante e boto aqui dentro da igreja. E aí entram 3 pessoas cegas aqui. Quando chega nesse momento, as 3 vão tocar no elefante. A primeira toca na perna do elefante. Ela vai dizer, um elefante é como se fosse um tronco de árvore. Um negócio meio grosso assim, e alto, meio redondo. Outro cego pegou na orelha do elefante. E aí ele diz, o elefante é um negócio grande, fino, e parece uma Vitória Régia, algo do tipo assim, né? O terceiro cego, ele segura na tromba do elefante. E aí ele diz, o elefante, ele parece uma cobra. Ele é largo e é fino assim, ele parece uma cobra. Qual dos 3 cegos está dando a resposta certa? Muitos falam que toda a visão que a humanidade tem sobre o que é a vida é basicamente essa. Você tem a sua visão de vida de acordo com a sua perspectiva. Então, o cego que falou que o elefante é como se fosse um tronco de árvore é errado se você comparar com aquele que disse que um elefante é do tamanho de uma Vitória Régia. Então, está todo mundo certo. Essa é a ideia, tá? Não estou concordando com isso, não. Mas a ideia, queridos, é que para podermos saber de fato o que é um elefante, existe alguém de fora dizendo isto é um elefante. Vocês estão conseguindo seguir meu raciocínio? Estão entendendo? Certo? Há 3 perspectivas de cegos. Nós, humanos, seríamos esses cegos que damos sentido à vida de acordo com a nossa perspectiva. Ok? Mas aí, as pessoas deixam de considerar que existe um 4º elemento que diz, isso é um elefante. Ele não é como um tronco de árvore,
ele não é como uma cobra, ele não é como uma Vitória Régia, ele é um elefante. E quem é essa pessoa? De fora, que diz para o homem limitado o que é a vida? É o próprio Deus. Certo? Então, de fato, nós, dentro da nossa perspectiva humana, olhamos para a vida dentro de uma ordem limitada. Mas existe um Deus para além de nós, que é o Criador dos céus e da terra, que ele diz, a vida é isso. Queridos, como saber o que tem depois da morte? Como saber? Apenas se alguém puder dizer para a gente. E quem nos diz isso é Deus. Como saber como era a minha existência, ou se eu existia, antes de eu nascer da minha mãe? Existe um Deus que diz como é que era a minha existência. Estão conseguindo entender? Parece meio filosófico, né? Mas é um pouco mesmo. Tá? E aí, é nesse ponto que eu quero apresentar um conceito para vocês de revelação. Revelação é a ação de abrir essa cortina que nos faz entender quais são essas perguntas, e é esse conceito que nós chamamos de revelação. Revelação. Isso aqui a gente precisa trabalhar bem, esse conceito de Bíblia como revelação. Bíblia como revelação. Para entendermos Deus, a vida e a morte, nós não fazemos adivinhações com a esperança de estarmos certos. Nós estudamos aquilo que Deus disse, e a palavra de Deus é revelada, chama-se a Bíblia. Então, vamos lá. Dentro do nosso contexto evangélico brasileiro hoje, se alguém disser que teve uma revelação, nós vamos entender o quê? Não é uma pergunta retórica, eu quero interagir com vocês. O que é revelação dentro do contexto evangélico brasileiro? Se alguém disser, não, eu tive uma revelação. Mas esse é o conceito comum? Hum. Uhum. Ok. O nosso conceito de revelação hoje, ele está muito vinculado à ideia de alguém saber da vida do outro. Não é isso? As pessoas pensam hoje que o profeta, quando ele tinha uma revelação, que a revelação dele se consistia essencialmente em predizer o futuro. Mas o ofício, se você lê os livros proféticos, vocês vão ver que essa é a menor parte do ofício de um profeta. O que é a profecia? É falar a palavra de Deus para o povo. Ser profeta, tantas vezes, é falar o óbvio, gente. Por isso que pregação é profecia dentro desse sentido. Pregação é profecia. Por quê? Quando eu digo, se você não se arrepender, não se render aos pés de Cristo, você será condenado eternamente, isso é o quê? Uma profecia. Se você se arrepender, você vai encontrar graça, isso é o quê? É uma profecia. Certo? Então, a ideia de profecia, ela está intimamente vinculada com a ideia de revelação. E o ministério dos profetas tinha a parte de predizer eventos futuros, mas era essencialmente falar daquilo que estava acontecendo imediatamente, nos dias daquelas pessoas. A gente está expondo o livro do profeta Jonas. O que Jonas fala do futuro? Qual a parte que ele fala de futuro? Ele é um profeta. Ele não fala de futuro. Ele fala só que vai vir o juízo e não vem, né? Ele está falando, vocês têm que se arrepender. Se arrependam, porque Deus vai vir com juízo. Certo? Então, esse ponto é um ponto importante. E aí, quando a gente vai para o conceito de revelação, é justamente essa ideia de ter alguma coisa oculta que Deus revela. Então, como nós fomos criados? Deus diz como é que nós fomos criados. Imagem e semelhança. Tudo bem, eu sei como eu nasci. Mas aí eu posso ir até como meu pai nasceu, como meu avô nasceu, mas antes. Como que foi o primeiro? Lembrem-se que quando Gênesis é escrito, ele é escrito por Moisés. Eles saíram do Egito, de um lugar que tinha explicação para tudo, não é isso? E aí Deus diz, não, vocês foram criados assim. Deus usa Moisés revelando aquilo que estava oculto ao povo. O desconhecimento do povo.
Tá? Fala, amigo. Isso. Exato. É, todo tipo de divindade dos egípcios, né? Isso. Então, queridos, esse conceito de revelação é importante entendermos. Então, quando eu falo de revelação, eu não estou falando de alguém que fica sabendo da vida do outro, mas eu estou falando da Bíblia Sagrada que diz o que Deus tem para falar para a gente. Tá bom? Fala. Ah, hum, hum. Navi. Isso. É aquele que fala em lugar de outro. Perfeito. É. Ser profeta é você falar em lugar de outro. É você ser um mensageiro. Tá. Perfeito. Isso. Aham. Porta-voz. Isso, perfeito. Perfeito. E aí é nesse conceito, né, que nós tínhamos, né, nós tínhamos a revelação lá em Hebreus. Peço que vocês abram lá comigo, Hebreus 1. O que diz lá? Hebreus 1, esse texto é muito importante, tá? Quer dizer, todo o texto da Bíblia é importante, mas esse, para o nosso conceito aqui, para aquilo que a gente está trabalhando, é muito importante. Então, diz assim, Hebreus 1, 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, veja, houve uma forma com que Deus falava, tá? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, Deus utilizou antes, né? Falou por diversos profetas e de muitas maneiras, por meio de sonhos, por meio de revelações. É como se o autor, os Hebreus, dissesse: a última revelação da parte de Deus é Cristo, certo? Então a gente não espera que Deus revele alguma coisa para a gente quando a palavra final é Cristo. Cristo é a última revelação. É a última coisa que precisávamos saber. E aí, quando se encerra ali no Apocalipse, ali encerra-se a revelação. Tudo quanto nós precisamos saber para como viver aqui nesse mundo está na Bíblia. Tá? Então, a revelação, você quer receber uma revelação mesmo? Leia a Bíblia, abra a Bíblia, leia e estude. Deus vai lhe revelar um bocado de pecado seu. Deus vai lhe mostrar o que você precisa melhorar. Certo? Não fique esperando chegar alguém para falar do seu futuro, da sua vida. Porque, ordinariamente, o meio pelo qual Deus quer que tomemos decisões é por meio de decisões óbvias. Por meio de decisões óbvias, gente. Tá? A gente ainda vai falar sobre isso, sobre esse tema de revelação, tomando decisões. Tem um livro do Dr. Heber Júnior, que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Eu ainda quero trabalhar esse livro aqui com vocês, talvez quando a gente encerrar aqui essa série de estudos. Mas a ideia é, o que eu preciso para saber de onde vim, quem eu sou e para onde vou? Eu preciso que Deus me revele. Eu preciso que Deus diga o que é esse elefante. O que é o elefante? Porque dentro da minha perspectiva, é uma perspectiva limitada. Mas Deus, ele vê de cima. Ele criou todas as coisas. E ele mesmo vai dizer como é que as coisas são de fato. Até aqui vocês estão comigo, né? Estamos tranquilos aqui, né? Bom, a gente ainda vai voltar nesse ponto, mas vamos lá. Quando a gente fala de revelação, dentro do contexto da Bíblia como sendo revelação,
É importante sempre lembrarmos desse texto. Giovanni até citou, acho que na semana passada, não foi? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Qual a primeira coisa que fica clara aqui para a gente? Existem coisas que estão encobertas a nós. Concorda comigo? Se ele está dizendo que coisas encobertas pertencem ao Senhor, quer dizer que a gente não vai entender tudo. Tem coisa que está encoberta mesmo, que a gente não vai entender. Porque a nossa cabeça ela é limitada. Tá? Mas as reveladas, quais são as coisas reveladas? A Bíblia, a lei. Lembram-se que eu falei na semana passada o que é o livro de Deuteronômio? É a repetição da lei para a segunda geração de pessoas que saíram do Egito. Por isso que ele fala, para nós e aos nossos filhos. A doutrina da aliança aí presente. Tá? Então, tem coisas que são encobertas, que não foram reveladas, mas tem coisas reveladas que nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, a ideia é que já há uma revelação da parte de Deus. Tem coisa que está encoberta, mas tem coisa que já foi revelado. E aonde que está essa revelação? A lei do Senhor. A lei do Senhor aqui, entenda, eu estou usando uma parte como um todo. Eu estou falando da Bíblia. Tá? Ali naquele tempo era o Pentateuco que eles tinham. Né? Quando ele fala aqui de coisa revelada, é o Pentateuco. Isso pertencia ao povo de Deus. E isso pertence até o dia de hoje. Tá bom? Vamos continuar caminhando. Aí surge a pergunta. Será que Deus nos disse tudo o que era possível sobre ele? Vocês acham que Deus disse tudinho sobre ele? Certamente não. Aí vem para a segunda pergunta. Você acha que poderíamos entender se ele nos tivesse dito? Certamente não. A gente nunca entenderia, gente. Nós somos limitados. Vamos ser bem franco aqui. Bem franco. Muitas vezes mulher entende o homem, o jeito do homem. Não, né? Porque como é que ele não viu isso? Meu Deus, que falta de delicadeza. Às vezes a mulher não tem isso. Muitas vezes o homem não entende a mulher também. Ela se chateou com isso, né? Então, veja, nós às vezes temos a dificuldade de entender uns aos outros, e nós somos iguais. Como que a gente vai entender um Deus que é completamente outro para além de nós? A nossa capacidade racional, ela é limitada. É por isso que aquilo que nós conhecemos da parte de Deus é aquilo que foi revelado. Existem coisas que estão encobertas a respeito de Deus, do ser de Deus. E tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Mas tem coisas que são reveladas. Tá? Então, Deus se revelou em tudo sobre ele? Não. Mas o que ele deu para a gente. Tá? Então, deveríamos nos surpreender se tivéssemos perguntas sobre Deus que não conseguíssemos responder de maneira alguma. Tem coisas que a gente vai dizer, eu não sei. Eu não sei. Já viu aquela história, eu não sei se eu sei que foi assim? Então, vai ter coisas que a gente não vai saber sobre Deus e conviva com isso. Fala, Miriam. Não creio. Imagina, Miriam. Imagina. Eu não duvido não, Miriam. É mesmo, duvido não, viu? Que ia ressuscitar, né? É. Pelo menos nos 3 anos ele deixou bem claro, né? Que seria entregue. Então, isso. E a gente não entende as coisas de Deus. A gente fica assim mesmo, né? Mas então, queridos, a pergunta que fica por fim, excelente, excelente, Miriam. Você vê que os discípulos mesmo, eles eram tardios em compreender, né? Imagina a gente. Então, isso. É. Quando... Isso é para mostrar a paciência dele, Miriam.
Certamente. Né? Quando Filipe pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Como assim mostra-nos o Pai? Você já está vendo a mim, já está vendo o Pai. Você não entendeu ainda? Por que você não está entendendo que eu e o Pai somos um? Né? Deixou bem claro, exatamente. Mas aí a pergunta que fica é, queridos, por que Deus revelou as coisas que revelou? Por que Deus revelou isso aí? Então, uma coisa que a gente precisa, quando a gente entra aqui nesse conceito de revelação, é entender que Deus se revelou de maneiras diferentes. Não apenas pela Bíblia. Calma, não estou falando heresia, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá? Mas precisamos da Bíblia para nos dizer que outras maneiras são essas. O que eu estou dizendo? Deus se revela de diversas maneiras. Mas, para entendermos todas as maneiras, precisamos da principal revelação, que é as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Então, quais são essas maneiras pelas quais Deus se revelou? E aqui nós vamos caminhar aqui. Vamos lá em Romanos. Romanos 1:20. Peraí, acho que a referência não é essa, não. Peraí. Ah, não, eu apertei Filipenses, seu irmão. Está aqui do lado, Romanos 1:20. Isso, perfeito. Romanos 1:20 diz assim, eu vou lendo para poder ir explicando, tá? Porque os atributos invisíveis de Deus. Vamos destrinchando aqui o texto? Você sabe que quando eu prego, eu faço assim, eu pego o texto e vou, vamos dizer assim, particionando, né, o texto, para que fique bem claro. Primeiro, o que são os atributos de Deus? O que é, quando eu digo atributos de uma pessoa? Qualidades, certo? Mas então, quais são os atributos invisíveis? Quais são os atributos invisíveis? Aquilo que a gente não vê, concordo. Mas quais são eles? Perfeito. Como é que eu vejo que Deus ele é onisciente? Como é que você falou? Onipresente, como é que eu vejo isso? Por isso que ele está dizendo de atributos invisíveis, que ele é todo poderoso. Como é que eu vejo isso? Eu sei que são atributos de Deus, mas são atributos que eu não vejo. Tá? Mas ele está dizendo que esses atributos invisíveis, assim como, da mesma maneira, o seu eterno poder, ou seja, a sua onipotência, como também a sua própria divindade, o fato que ele é o Criador, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Quando vocês estão lembrando aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. E Paulo está dizendo, desde o princípio do mundo. Mesma palavra, tá bom? Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, qual é a primeira revelação que eu tenho de que de fato existe um Deus? Olhe para o céu. Faz o seguinte, abre lá o canal da NASA, vê uma câmera da NASA no espaço. Essa bola aqui, que lugar estranho que a gente mora, planeta. Nada segura esse negócio, não. Tá assim lá no meio do nada, rodando esse negócio aqui, ó. Já pararam para pensar nisso? Que as 4 estações do ano certinho. Né? Todo ano é a mesma coisa, todo dia. A hora certinha. O passarinho que está ali, tem a comidinha dele, cresce. Já pararam para pensar nisso, irmãos? A gente mora numa bola no meio do nada. É isso. Queimava. Congelava. É isso que Paulo está dizendo. Você quer dizer que, de fato, que Deus existe? Olha para o mundo. Você tem que ser muito besta de chegar em uma paisagem linda e dizer, rapaz, Deus não existe, não. Ver aquele pôr do sol lindo e dizer, rapaz, isso veio do acaso, rapaz. É muita insensatez, gente. Você dizer que o mundo veio do nada, a pessoa tem que querer muito ser tolo. Fala, Giovanni.
Uhum. Aham. Verdade. Isso. É verdade. Aham. Exato. O ego, né? É. Tem um argumento, e com certeza vocês já ouviram isso. Se tem criança passando fome e os maus estão fazendo perversidade, isso é a prova de que Deus não existe. Hã? É. Ou então eles dizem o seguinte: isso é a prova que Deus não é bom. Já ouviram esse argumento? Se Deus é bom, por que crianças passam fome e são estupradas? E aí? Se Deus é bom? É. Só que o ponto, queridos, é o seguinte: vamos lá, acompanhe meu raciocínio, tá? Qual é o pressuposto aí nessa afirmação? Deus é bom. Então há um conceito de bom. Para existir o bom, tem que ter o anterior que é o mal, certo? Mas se Deus não existe, não existe o bom. Vocês concordam comigo? Por quê? Se Deus não existe, por que eu tenho que cuidar de uma criança? Por que eu tenho que amar o próximo? Então, o próprio fato de eu apreender o conceito de que algo é bom e algo é mal, sendo que dentro da visão deles é o seguinte: é o mais bem adaptado que sobrevive. Não é isso? No darwinismo, não é isso? O mais bem adaptado, o mais evoluído, é o que sobrevive. Se é o mais bem adaptado que sobrevive, para que eu vou ter um hospital? Ele tem que morrer. Por que eu vou cuidar de um idoso? Eu não concordo com isso não, tá? Estou levando o argumento deles à última instância. Tá bom? Então, a própria ideia de perceber o bom é porque Deus existe, é porque Deus diz que algo é bom. Porque se Deus não existe, não interessa o jeito que eu vivo. Se eu for uma pessoa má que mata pessoas e que aterroriza, não faz diferença nenhuma. Se não existe Deus, por que eu tenho que ser bom? Dane-se. Por que existe bondade? Porque Deus é bom. Tá ok? Vocês estão entendendo aqui o meu argumento? Como o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: é, quem já lutou. Alguém já lutou judô aqui? Não? A ideia do judô é que você tem que usar a força do outro contra ele mesmo. Certo? Você usa a força do outro contra ele mesmo. E tantas vezes o argumento do ateu vai contra ele mesmo. E a gente tem que entender isso aí, tá? Porque o argumento, veja, irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Não existe argumento contra a verdade. Não existe argumento contra a verdade. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Nós que temos a Bíblia, estamos com a verdade. Você já viu a mentira prevalecer sobre a verdade? Não, por quê? Porque para contar uma mentira, você tem que contar outra e outra. Chega uma hora que a mentira ela cai. Então o argumento do ateu, ela não fica de pé porque é mentira. Então a mentira nunca vai prevalecer sobre a verdade. Por isso não tem vergonha de falar da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Tá? Então, é esse ponto que eu quero que vocês entendam. Então, a ideia de uma existência de um Deus é o que é óbvio, é racional. Não é porque a gente é crente que é um tanto de bitolado que esquece a razão. Não. A nossa fé é racional. Faz sentido aquilo que a gente acredita. E a forma, uma das formas pelas quais Deus revela que ele existe é justamente a criação. E é muito bom esse versículo aqui, porque ele termina assim, o versículo 20, do capítulo 1 de Romanos. Tais homens, por isso, indesculpáveis. E aí,
Paulo começa no versículo 21, argumentando, continua, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nele deram graças. Antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui ele está falando da idolatria, tá? Mas a gente percebe aqui que o ponto de Paulo aqui é a insensatez que essas pessoas vivem. Ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus manifestou a criação para todos os homens, para que os homens digam, há um Deus. Tá? Mas não para aí. A criação revela a existência de Deus. Mas há um segundo aspecto lá de Romanos 2,15, que é a lei natural. A lei natural. Eu quero trabalhar com vocês um pouco essa ideia. Então vamos lá. Está bem claro aqui o conceito de revelação. O que é a revelação? Bíblia. É a revelação que nós precisamos. Há 3 formas pelas quais Deus se revelou. A primeira forma de revelação que nós empreendemos aqui é a criação. A criação mostra claramente que há um Deus. Há uma segunda forma de revelação, que é a lei natural. Lá em Romanos 2,15 que diz, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Vamos lá. O que é exatamente essa ideia de uma lei natural? Calvino falava de um conceito de semente religiosa. Semente religiosa. O que é a ideia de semente religiosa? É a ideia de que todo homem, independente do lugar onde ele estiver, ele vai ter um conceito de uma divindade. Se você for lá entre a tribo mais distante lá dos aborígenes, eles têm uma divindade. Ou várias, né? Mas eles têm a ideia de que existe um ser para além deles que governa as coisas. Calvino chamava isso de semente religiosa. A ideia é, todo ser humano é essencialmente religioso. Até um ateu ele é religioso. Até um ateu ele é religioso. O ateu, ele nunca vai chegar na última instância do seu argumento. Porque a última instância do argumento de um ateu é o caos. É o caos. Por que eu vou querer o bem do outro? Se Deus não existe. Ah, porque eu tenho que ser bom. Por quê? Eu tenho que ser bom para quem? Aquele que é bom tem que ser bom para o outro. Por que eu tenho que ser bom para o meu colega? Tá? Então, dentro dessa perspectiva aqui, a lei natural, ela nos mostra que no nosso coração nós somos essencialmente religiosos. E daí surge a idolatria. O que é a idolatria? É a pessoa, ela tem a consciência de que existe um Deus, só que ela foca no Deus errado. A idolatria, quando a gente pensa de idolatria, a primeira coisa que vem na cabeça é o santo católico, né? Mas não é não, viu? Filho pode ser um ídolo da sua vida. O que é o ídolo? É tudo aquilo que você ama mais do que a Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que você ama mais do que a Deus, isso é um ídolo. Se você ama mais dinheiro do que a Deus, se você ama mais o seu marido, a sua esposa do que a Deus. Às vezes a idolatria, queridos, é com coisas boas, viu? Trabalho. Não é bom trabalhar? Não é digno trabalhar, ser honrado? Mas isso pode se tornar um Deus. Porque, Dani, se eu vou trabalhar, não quero saber de Deus, não tenho tempo para isso. É um ídolo. Tá? Então, não pensemos apenas na santa, coisas do tipo. Mas os protestantes têm os seus ídolos também. Têm os seus ídolos. Tá? Eu acho que um ídolo muito presente em nossos dias é filho. Certo? Filho. A gente tem que amar os filhos, mas nunca mais do que a Deus. Nunca.
E o filho tem que saber isso. Tem que ficar bem claro para o filho. Eu lhe amo, meu filho. Perfeito, Miriam. Nem amar mais do que o marido. Você é uma carne só com o seu marido ou com sua esposa. Seu filho vai crescer, vai embora. E tem que ficar bem claro outra coisa, ó. O seu filho vai se sentir mais seguro se ele olhar para você e para sua esposa ou para o seu marido e entender que vocês são a prioridade um para o outro. Eu estava no módulo do doutorado, semana retrasada, e o pastor Richard, é um americano que veio dar o módulo do doutorado. Ele falou que duas coisas foram marcantes. Ele passou 40 anos de ministério, ele se aposentou acho que o ano passado. Durante 20 anos ele foi o diretor do seminário RTS, seminário reformado lá acho que na Filadélfia, ou Jackson, perdão. E ele falou que duas coisas marcaram muito a vida dele. Ele disse que uma vez ele mandou a filha fazer a universidade, foi para outra cidade, e quando chegou na casa da filha, tinha uma foto dele com a esposa de costas. E a filha foi de mão dadas e de costas. Era uma foto que a filha tinha tirado em um passeio que eles fizeram. Lá tem muito negócio de férias de verão. Aí disse que uma vez eles estavam andando na frente, de mão dada, ele com a esposa, e a filha foi tirar uma foto. Ela imprimiu aquela foto e colou na parede do quarto dela lá na universidade. E aí, quando ele foi visitá-la, estava lá aquela foto. Ele ficou sem entender, né? Pensou que ela ia botar uma foto da família, alguma coisa. Aí ele perguntou, por que, filha, você colocou essa foto do papai e da mamãe aqui na parede do seu apartamento? Ela disse que todas as vezes que eu lembrava que vocês amavam um ao outro, eu me sentia protegida. O amor dos pais fazem com que os filhos se sintam protegidos. Quando o pai cuida da mãe, quando a mãe cuida do pai, os filhos se sentem protegidos. Quando o ambiente é um ambiente de cuidado, eles vão entender que um é prioridade para o outro. Ele passou por outra experiência que a esposa dele também estava aqui, né? A esposa dele também veio passar a semana aqui com ele. E ele contou que teve uma família da igreja, ele sempre chegando de mão dada com ela na igreja, e teve uma família da igreja que disse, pastor, eu acho muito bonito que o senhor todo dia chegue de mão dada com a sua esposa na igreja. Por que isso chama a sua atenção? Ele disse assim, porque quando eu vejo que vocês caminham bem, eu sinto que a igreja está protegida. O bom casamento de vocês protegem a igreja. Tá? Então, essa ideia aqui, né, das prioridades estarem em um lugar certo, e aí isso aí vai para a idolatria. Certo? Idolatria, a essência da idolatria é colocar as coisas fora de ordem, em níveis de prioridades distintos uns dos outros. E quando a gente bota Deus em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas, aquele que é casado, amar a pessoa com quem é casado, depois o filho, certo? Aí sim as coisas estão na ordem certa. Porque quando a coisa inverte, a tragédia está anunciada. A tragédia está anunciada. Tá? Então, a ideia de um ídolo, a gente pode tratar sobre isso também em outro momento, é coisas que estão no lugar errado. O que é idolatria? Coisas que estão no lugar errado na nossa vida. Tá bom? Então, sobre a questão da lei natural, é isso aí. Nosso coração, o Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Já passou dessa? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque a todo instante nós queremos levantar alguma coisa como sendo a mais importante em nossa vida do que o próprio Deus. Pois não, Cedésio? Ah. Aham. Uhum.
Perfeito. Perfeito. Assim, eu não estou falando agora de culto, estou falando da nossa vida, né? Porque a nossa vida desemboca no culto, né? Um ponto um pouco antes. Mas eu entendi o seu ponto, Cedésio. Mas, assim, o meu ponto mesmo que eu estou tratando é a questão da nossa, da nossa idolatria na nossa vida. Porque a gente é muito rápido em criticar católico. A gente é muito hábil em criticar católico. Correndo atrás de um pedaço de madeira, que sei que lá, e você correndo atrás de dinheiro. Não é à toa que Paulo disse que avareza é o quê? Hã? O que é avareza? Idolatria. Ah, fulano gosta muito de dinheiro. Gente, gostar muito de dinheiro tem outro nome na Bíblia, é avareza. Tá? Então, são coisas que tem que ficar no lugar certo na nossa vida. Dinheiro tem que ter o lugar certo, família tem que ter o lugar certo, casamento tem que ter o lugar certo. Porque quando as coisas ficam no lugar errado, isso aí antecede a destruição da nossa vida. Ok? Oi. Isso. Exatamente. Uhum. Uhum. Aham. É. A lei natural, eu não sei se eu deixei isso bem claro, tá? Mas a lei natural diz respeito ao fato de que todo ser humano é um ser adorador. Nós adoramos sempre alguma coisa. Não existe ser humano que não adore alguma coisa. Vou repetir. Não existe nenhum ser humano que não adore a algo ou a alguém. Porque nós somos seres adoradores por natureza. Nós adoramos algo por natureza. Mas veja, a criação, ela não vai dizer que a minha salvação é em Cristo. Ela diz o quê? Que há um Deus. A lei natural do meu coração, que diz que eu devo adorar alguma coisa, ela não vai dizer que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e ir para Cristo. Mas então, na terceira forma de revelação, eu entendo quem é Cristo. Hebreus 1, a gente já leu. Tendo Deus falado de outras formas, de muitas maneiras, por meio dos profetas, hoje nos tem falado por meio do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, essas três formas de revelação são importantes, mas apenas a terceira delas é que traz luz sobre a revelação da criação e que traz luz sobre a lei natural. Ok? Então, se eu for resumir aqui, o que é a revelação dentro da nossa... como eu falei, gente, meu papel aqui, eu sou um pastor presbiteriano. Eu sou pastor presbiteriano, não sou. Respeito de outras denominações, mas eu ensino a doutrina da nossa igreja. Tá bom? Meu papel é esse, ensinar o que os nossos símbolos de fé ensinam. Então, o que é revelação dentro da doutrina presbiteriana? Bíblia. Certo? Mas existe apenas essa forma de revelação? Não. Existem três formas de revelação. A criação revela que existe Deus. O meu próprio coração revela que existe um Deus. E também os próprios profetas levantados por Deus atestam que existe um Deus. Isso. Esse é o ponto. Isso. A ideia da mãe terra, né? A mãe, como assim mãe terra? Minha mãe é lana, não é terra.
Conversa, né? E mãe natureza. Que negócio de mãe natureza? Tem crente que fala isso, viu? Gente, esquece o negócio de mãe natureza, viu? Respeitar a mãe natureza, né? Sai disso aí, viu, gente? Pelo amor de Deus. A gente é crente, viu? Fala, dona Daci. Ah, ok. Uhum. Ah, vamos lá. As nossas palavras, elas têm uma dinâmica dentro de contexto histórico. Uma palavra que ela é usada hoje, daqui a 10 anos ela pode ser usada dentro de outro contexto. Eu vou usar o exemplo que eu dei quando eu dei estudo para os jovens. O exemplo que eu dei foi o seguinte: vamos fazer um recorte aqui. Lá em Salvador, existe uma expressão chamada barril. Barril. É. Barril é. Não é um substantivo, é um adjetivo. Certo? Então eu posso falar assim: rapaz, fui comer uma feijoada, tava barril. O que vocês vão entender disso aí? Gostoso. Ou então, rapaz, fui subir uma ladeira, ela era tão alta, pensa numa ladeira barril. Então você tem uma palavra que não tem nada a ver, não é um adjetivo, é um substantivo, que lá dentro daquela cultura, ela é utilizada tanto para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim. Então, mas lá em Salvador você entende perfeitamente. Trem, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, a palavra, a nossa língua, diferente do grego bíblico, do hebraico bíblico, que é uma língua morta, a nossa língua é uma língua dinâmica. Então, as palavras, elas são aplicadas em contextos diferentes. Por exemplo, antigamente se falava assim, viu broto? O que é ver o broto? O que era, seu Tess? A moça bonita. E o pão, né? Tem também isso, né? Mas broto é de quê? É de planta, não é isso? Mas viu o brotinho, quer dizer o quê? A moça bonita. Então, a nossa língua, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Então, aí nós entramos dentro do conceito daquilo que Dona Daci está falando. Quando a gente fala que adora alguma coisa, muitas vezes a gente entende o contexto. Você está falando que gosta muito. Mas adoração, dentro do contexto daquilo que a gente está falando aqui, é aquilo a quem ou a que eu presto culto. No sentido de adoração, eu presto culto a isso. Tipo, pô, eu falo assim, nossa, eu adoro feijoada. Vamos usar o exemplo do mineiro. Eu adoro pão de queijo. Mas você não pega o pão de queijo, põe lá em cima do negócio, se ajoelha e se benze na frente do pão de queijo. Você gosta muito. Então, assim, tem crente que é bem limitado nisso, né? Não, não fale que eu adoro, eu gosto. Meu pai mesmo faz isso. Eu adoro não, eu gosto. E é por isso que eu peguei esse hábito. Meu pai toda vez me corrigia. Mas quando alguém fala, eu entendo. Ela não está falando que adora no sentido de se prostrar diante daquilo, mas que ela gosta muito. Tá? Então, a ideia de que algumas pessoas falam que adoram a certas coisas é nesse sentido. Mais importante, queridos, tantas vezes do que entender o que é a palavra no seu sentido em si, é entender o contexto. Por exemplo, eu sei que aqui o Fabinho fala inglês. Tantas vezes, Fabinho, a gente está lendo em inglês, a gente não conhece aquela palavra. Nunca viu, mas pelo contexto a gente sabe o que é. Não é isso? Até em português, às vezes, você não sabe o que está falando. O que significa aquela palavra. Mas pelo contexto você faz ideia. Tá? Isso. Isso. Então, tão importante quanto por exemplo, eu pegar o campo semântico da palavra. Então, por exemplo, hoje à noite na pregação vocês vão ver. Já estou dando spoiler da pregação. Vai para isso. Paulo fala sobre presbítero, sobre anciãos. E a palavra que está lá é presbítero. Só que presbítero, para a gente, é o oficial. Por quê? Porque na nossa tradução fala lá para os mais velhos.
e não para os presbíteros? Por causa do contraste que vem depois. Porque ele fala quanto aos moços, ou seja, o contraste não é entre oficial e não oficial. O contraste é entre uma pessoa, um homem idoso e um homem jovem, um moço. Entende? Então é o contexto que vai nos ajudar a entender o significado da palavra. Uhum. Aham. Prestar culto, né? Fala pra Lia aqui que você gosta muito dela. Já pensou, Lia? Ele tá enrascado, né? Eu gosto muito de você. Isso. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito, Giovanni. Repete isso aí, repete isso aí, repete isso aí. Repete, isso foi bonito, viu? Repete isso aí. Uhum. Isso. Ah. Uhum. 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 Aham. Aham. Uhum. E é interessante que quando você vê essas bandinhas, né, de jovem, não, jovem adolescente gosta muito, né? Adolescente ele ou ama muito ou ele odeia muito, né? Ele é muito de extremo, é uma fase mais ou menos assim. E aí, geralmente é muito comum eles terem o quê? Ídolos. Esse ponto do seu teste é importante, eu já encerro aqui, tá? Que tantas vezes a gente aprende a idolatrar alguma coisa em casa. Um filho aprende a idolatrar trabalho com pai e com mãe. Aprende a idolatrar a família com pai e com mãe, tá? Então, mais uma vez, excelente aplicação do seu teste para os pais ficarem atentos. Seus filhos vão aprender a adorar aquilo que você adora. Se eles perceberem que Deus é o centro da sua vida, eles vão querer buscar esse Deus, né? Uhum. Isso. Uhum. Aham. Uhum. É. Mas, queridos, é, quando a gente for tratar dos 10 mandamentos, naturalmente a gente vai ter que voltar a esse assunto, né? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas deu para entender aqui qual foi o nosso ponto hoje? Nós falamos de revelação, das 3 formas de revelação. Sabe qual vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar no domingo que vem? Quais são as 3 formas de revelação que Deus nos deu? E vai ter gente que não vai lembrar. Mesmo eu dando a questão da prova. Mas vamos gravar isso aí, tá bom? Dá um quê? Sim. Dá um. Tá bom, vou fazer isso semana que vem. É. E eu tô cortando, gente, para ser mais objetivo possível. Essa questão da lei natural, eu tinha um tanto de coisa para falar, um tanto de coisa para falar. Porque isso aí vai desembocando na nossa forma que a gente vê o homem, tá? Na forma como a gente vê o homem, a ideia de que o homem é lobo do homem. Mas quem foi que fez o homem que é lobo do outro homem? Foi outro homem. Então, deu para entender?
É porque o argumento é circular, gente. O argumento é circular. Mas vocês já viram essa expressão, né, de Rousseau? O homem é lobo do homem. Só que esse homem que é lobo de outro homem, ele também teve um lobo sobre si. De tal forma, e aquele que está sendo, está debaixo dessa pessoa que está sendo lobo, vai ser lobo para outra pessoa. Então o problema não é que um faz mal ao outro, o problema é a condição em que o homem nasce. Qual o problema? O homem nasceu em pecado e são todos pecadores. Essa é a explicação. O homem é lobo do homem. Tá? Vamos orar para a gente encerrar? Entrei muito em filosofia, né? Mas a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Senhor, nós te agradecemos pela manhã que tivemos. Te agradecemos, Pai, porque a natureza mostra que o Senhor é o Criador de todas as coisas. A natureza nos mostra que o Senhor existe e que o Senhor governa tudo de acordo com o teu bom querer. Também o nosso próprio coração, Senhor, nos inclina a adorarmos. Ó Pai, que o Senhor nos conduza para adorarmos ao Senhor e somente ao Senhor. Que não idolatremos, Senhor, os falsos deuses que existem, as mentiras que temos alimentado no nosso coração. Que venhamos a adorar o único e verdadeiro Deus que se revelou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou de uma maneira que nós entendamos por meio da Tua palavra, por meio das Sagradas Escrituras. Obrigado pela Bíblia, Senhor. Ela é o alimento da nossa alma, ela é que nos faz crescer como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que nos faz desenvolver a nossa fé e ter comunhão contigo. Nos faz amar a Tua revelação, Senhor, a palavra sagrada. Que não busquemos revelações, adivinhações, mas que busquemos a Tua palavra. Nós oramos com gratidão por essa manhã, pedindo que o Senhor também, Senhor, prepare o nosso coração para a noite, para o culto que iremos prestar a Ti. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.